Oi! No vídeo de hoje quero contar para vocês a minha primeira experiência de visualizar e ter certeza, de que eu vi um espírito desencarnado. Tendo acontecido isso, na verdade, tendo vindo para o meu consciente, eu me dei conta que isso aconteceu mais algumas vezes na minha vida, mas que eu não tinha dado importância, não tinha enxergado dessa forma, que talvez hoje eu já tenha mais preparo e consciência para acessar. Hoje de manhã eu saí bem cedo, algo que não é comum, com a Cuba e o Jesus, 2 cachorrinhos. E antes ainda de 7 horas da manhã, no bairro onde eu moro, a gente saiu para dar uma volta na quadra, onde várias pessoas já estavam saindo para o seu trabalho, vários ônibus já estavam passando, carros e tudo mais. E eu entrei numa rua, que estava bem vazia ainda, mas como eu posso dizer para vocês, nesse processo que eu tenho passado e ampliado cada dia mais de autoconhecimento e de percepção da vida espiritual aqui na vida material, e de que tudo é vibração, tudo é energia, portanto a gente atrai coisas conforme a gente vibra, eu não tenho tido medo de sair, de passear, de pegar ônibus, de medos antigos que eu tinha de me movimentar, pânicos de que sempre algo ruim poderia acontecer. Isso diminuiu muito na minha vida de uns tempos para cá, onde eu tenho mais coragem, porém, claro, mantenho um certo cuidado. Tem um medo que é saudável e tem outro que realmente nos mantém imóveis, A gente precisa perceber o que é isso, Eu não vou me arriscar ir a certos lugares por causa da própria vibração desses lugares, que não combinam mais com a vibração que eu quero manter. Mas ao mesmo tempo eu sei que a gente se mantendo nessa alta vibração, a gente cria como uma proteção, como uma vibração energética mesmo, onde certas situações e certos problemas não vão se aproximar. Porque tudo é frequência energética, então conforme eu estiver vibrando, será situações na nossa volta. Se eu estou com muito medo, atrairei situações para honrar esse medo. Se eu estiver nervosa, atrairei outras pessoas na mesma frequência e assim por diante. Feita essa introdução sobre energia e tudo mais, a gente estava indo dar essa volta e a rua estava bem vazia, como eu estava falando para vocês, e precisei explicar o porquê eu não tive medo, de continuar naquela rua. Mesmo avistando a mais ou menos uns 30 metros, estava ainda distante de mim na rua, mais pro fim da rua, e digamos que eu estava no meio dela, eu avistei um homem, com vestes normais. As vestes não me chamaram muita atenção, mas como calça jeans e camiseta, e ele estava com um boné vermelho. E eu pensei o pensamento de antigamente, ou o pensamento comum, que é tipo, vou dar meia volta e voltar, vou ficar com medo dessa pessoa e imaginando já coisas ruins. E eu retornei minha mente e disse, não tem por que ter medo, tipo, tá tudo bem, eu tô passeando com os cachorros, não vou atrair nada de ruim, Os cachorros ficam bem agitados no início do passeio, eles gostam de correr bastante, eles têm bastante energia, e eu corro com eles às vezes na ciclovia, ou no cantinho da rua, quando não tá passando carro, eu dou essa corrida com eles, E eu pensei, claro, com metade da minha mente daquela do se precaver, até porque ele ficou me olhando a 20, 30 metros, de distância que a gente tava. Ele me olhou muito, eu olhei para ele, a gente se olhou, mas era uma distância que eu não consegui ver as feições dele, E eu disse,
vou dar a corridinha então com eles aqui pelo meio da rua e passar e até cumprimentar, né? Que é o que eu faço com a pessoa que tiver no container, com quem estiver fazendo a sua reciclagem, com todos os nossos irmãos que estão por aí, independente das condições, né? E aí então fui com eles pro meio da rua e comecei a fazer minha corridinha. Nisso eu vi que ele entrou numa dessas casas, né? Se dirigiu por esse muro, digamos, de uma casa fechada, né? E na minha direção vinha uma outra moça corredora de rua, entrou na rua, né? Tava passando então pelo mesmo momento que eu passaria por onde ele estava, essa corredora de rua. Cruzamos, né? Olhei para casa, né? E ele tinha desaparecido, gente. Ele tinha desaparecido, né? É uma casa comercial, né? Que estava fechada, com o portão chaveado, né? Não daria tempo dessa pessoa entrar e cruzar, né? Aquela casa da forma que foi. Ele desapareceu, né? Ele desapareceu como que entrou muro adentro, né? Sem precisar abrir portão nenhum, né? Então eu fiquei bastante impressionada, né? Com isso. E na hora já me lembrei de um caso recente, onde eu estava num espaço comercial, né, com uma pessoa que eu conheço, e uma pessoa bastante perturbada, né, final do dia já, anoitecendo, chegou nesse comércio explicando uma história estranha sobre... uma história muito confusa mesmo, bem vestido e tudo mais, mas com o rosto muito perturbado, e explicando que precisava de um dinheiro para gasolina. A gente notou, né, as feições e também o jeito que aquela história estava desencontrada, e disse que não poderia ajudar. Ele saiu do comércio, em seguida a gente foi na frente e não tinha mais ninguém. Isso foi há praticamente 15 dias atrás. E não tinha mais ninguém, né? Como disse a pessoa com quem eu tava, não deu tempo dele ir a lugar nenhum. Não deu tempo dele ir a lugar nenhum. Foi a mesma sensação que eu tive hoje. Não deu tempo dessa pessoa entrar em portão, entrar em casa, ir a lugar nenhum. Era um espírito, né? E espíritos desencarnados, vagantes, eles na verdade acham ainda, né, que estão encarnados, ou querem voltar a ter aquela situação, ou frequentam lugares que antigamente frequentavam, né, ou vão a pessoas específicas que eles sentem uma conexão energética. Eu lembrei que anos atrás, na loja que eu tinha, uma pessoa com as mesmas histórias desencontradas, com os mesmos problemas, pedindo dinheiro para gasolina, já tinha acontecido comigo. E a história estava se repetindo, agora recentemente. E hoje a confirmação quando aconteceu só comigo. Mas ele não se aproximou de mim, né? Ele sumiu, né? Ele desapareceu quando eu cheguei perto, né? E então foi uma primeira experiência, né, com essa questão. Eu vou começar a estudar um pouco mais agora sobre a interação dos espíritos desencarnados, vagantes, né, infelizes com nós, né, encarnados e que temos mediunidade. O que podemos fazer nessas situações, como podemos também ajudar para encaminhá-los para a luz, para encaminhá-los para
lugares onde eles não ficassem mais em sofrimento, que se mantém, né? São espíritos obsediados que buscam pessoas para utilizar álcool, cigarro, drogas e todos os tipos de excesso. São espíritos vagantes que não aceitam que desencarnaram e gostam de colar, né, obsediar em pessoas para ter aquela sensação de antigamente em relação a essas substâncias. Por isso vemos tantas pessoas por aí desacreditadas da sua vida, com os vícios nas ruas, já dominadas, né, com a mente dominada por esses espíritos vagantes. Então eu vou começar a estudar mais esse assunto e aos poucos ir compartilhando mais histórias com vocês. Aqui num canal então de autoconhecimento com espiritualidade, achei que tinha que ter esse relato. Muito grata, um beijo e até mais.